Olá, graça e paz. Quero falar com você sobre um assunto que eu tenho ocupado a minha mente já há algum tempo. Desde do ano passado tenho refletido muito sobre isso. E é sobre a crise de identidade que nós estamos percebendo na nossa sociedade e percebemos inclusive no meio cristão uma certa dificuldade das pessoas se encontrarem no seu contexto, se encontrarem naquilo que têm vivido e ou talvez até mesmo naquilo que deveriam estar vivendo. Né? Eu digo deveriam estar vivendo porque muitas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas e estamos sendo moldados por vários fatores e muitas vezes talvez nós estamos sendo qualquer outra coisa menos aquilo que realmente deveríamos ser. Isso causa realmente um desconforto na vida das pessoas. Talvez você já ouviu de alguém dizer aí: ah, eu estou vivendo uma vida que parece que não é a minha vida, ou pessoas que não estão satisfeitas com sua vida, e talvez pessoas que talvez você já conhece alguém também, ou conhecer alguém que não conseguiu lidar com esse conflito e acabou até mesmo dando fim à sua vida, ou talvez você conhece pessoas que ainda não chegou nesse ponto, né? Aqueles que não chegou, graças a Deus que não chegaram nesse ponto, mas em algum momento se desesperaram ou se perderam a esperança totalmente, desesperançaram da vida e buscaram refúgios para isso, buscaram a fuga para isso, talvez nas drogas, na bebida e em outras coisas, né? Que a gente não vai aqui listar todas essas coisas, mas nós vemos que as pessoas têm sido afligidas por essas coisas e têm deixado de ter uma vida plena, como o próprio Jesus disse que ele nos deu a vida e a vida em abundância. E essa vida em abundância não se refere a números de dias, não se refere a condições, né, específicas no sentido físico de vida, benefícios materiais, mas uma vida plena, uma vida abundante é uma vida quando você vive aquilo que realmente Deus planejou para você, uma vida onde que você vive os seus dias de vida, sejam quantos forem eles, mas uma vida de satisfação, alegria e prazer naquilo que você vive. E isso tem faltado a algumas pessoas. Muitas pessoas precisam de entorpecentes, precisam talvez de drogas legais, vamos dizer assim, né, os medicamentos que entorpecem, né, a sua mente e que precisam disso para dormir, precisam disso para ter um pouco de paz na sua existência, um pouco de paz nos seus dias. Isso tudo é resultado de um desespero, de uma angústia por não estar se encontrando, né, na sua própria existência. E a Bíblia diz que Deus ele tem planos para o seu povo. Deus tem um plano para aqueles a quem creem nele. E nós sabemos que existem muitas influências que nós sofremos na nossa vida que talvez tenham nos impedido de viver essa vida abundante e essa vida plena. E nós sabemos que sofremos influências genéticas, nós herdamos características dos nossos pais, da nossa família, nós recebemos influências sociais e culturais, ou seja, o meio que você vive vai influenciar a sua personalidade, vai influenciar o meio que você vive. E isso tem se tornado muito forte nos nossos dias, porque muitas vezes as pessoas são induzidas a se moldarem para que eles possam se enquadrar em algum grupo, né, para que eles possam se encaixar em alguma cultura. Nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas às vezes assumem para si um estilo de vida totalmente diferente daquilo que eles realmente querem viver, né? Nós vemos aí influências, nós vemos que às vezes a pessoa, por fazer parte de um grupo onde a maioria curte um tipo de música, curte um tipo de roupa, curte estar em alguns lugares, gosta de certas coisas específicas, e se você não se moldar aquilo, você acaba sendo ou se sentindo excluído do grupo, e você, como um ser sociável, um ser que tem necessidade de se socializar, você vai se sentir mal porque você não está enquadrado nesse grupo que os seus amigos, ou a maioria dos seus amigos, estão inseridos, né? E existe um exemplo muito interessante que eu ouvi há algum tempo de um cantor, que eu não vou dar o nome, que eu não quero dar ibope para ele, e por uma questão ética também, mas está na mídia. Um cantor que eu vi a entrevista e ele disse que quando ele era apenas compositor, ele era feliz. Ele vendia suas músicas, tinha a sua condição financeira, né, já abastada, porque muitos cantores de sucesso interpretavam suas músicas. E chegou um determinado momento em que ele sentiu que deveria ser intérprete das suas próprias músicas, decidiu ser também um cantor. E a partir do momento que ele decidiu seguir a carreira de cantor, ele, num determinado momento, ele entrou num processo de depressão, e ele disse: olha, eu era muito mais feliz quando eu era só compositor, né?
Então nós sabemos que o que aconteceu? Ele foi impulsionado por alguma influência e que fez dele uma pessoa que ele não gostaria de ser. Certamente pela opiniões de terceiros, faça isso, vai ser legal, faça isso, você vai ganhar mais dinheiro, faça isso porque tá legal fazer, tá na moda fazer, e aquilo acabou levando ele a fazer aquilo e não era aquilo que ele precisava, que ele queria viver realmente, né? Isso realmente vai causar na vida das pessoas não somente essa questão de cultura, mas as influências genéticas, as influências sociais que você vai sofrer também, do lugar que você mora, porque nós sabemos que muitas coisas da nossa cultura, daquilo que a gente vive, é influência do lugar que nós vivemos. Por exemplo, você vai perceber nitidamente, não em todas as pessoas, 100% das pessoas, mas na maioria das pessoas, uma diferença muito grande das pessoas que nasceram e vivem numa cidade grande, numa metrópole, e de uma pessoa que vive, que nasceu e cresceu numa cidade pequena. Você vai perceber nitidamente que são pessoas com características diferentes, porque foram moldadas pelo seu meio. Se você tivesse pegado uma criança recém-nascida que nasceu numa cidade pequena e levasse ele para uma metrópole, ele ia crescer de um outro jeito, ia ter outra característica, outra personalidade. Então sofremos essas influências. O problema é que essas influências que muitas vezes temos sofrido, temos nos levado a algo, viver algo que realmente não é aquilo que nós queríamos viver e nem mesmo aquilo o propósito pelo qual Deus deseja que nós vivêssemos. Então, ou seja, aquilo nos tira do propósito de Deus. Quando nós falamos de vida abundante, por exemplo, que Cristo disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, ele está falando não de abundância de dias, não de uma condição abastada financeiramente, mas ele está falando de uma vida plena de satisfação, de alegria, uma vida de paz. E essas coisas, elas independem do que é externo. Ela está mais vinculada àquilo que é interno do que aquilo que é externo. Você vai encontrar pessoas que talvez não tenham a condição financeira que você tem e talvez seja mais feliz do que você. Né? Você vai encontrar também pessoas talvez que tenham uma condição financeira muito mais alta que a sua e é mais infeliz do que você. Então, isso prova que isso é independente das coisas externas. Isso na realidade depende do que está dentro de nós. E essa vida abundante que Jesus disse que conquistou para nós, ela é uma vida que flui de dentro para fora. Ela é uma vida que deve ser desfrutada do nosso interior para o nosso exterior. E nós precisamos entender isso. E nós vemos que todas essas coisas têm corrompido as pessoas, nós vemos que cada dia mais essa distorção do que é vida, essa distorção do que é realmente o que você deve viver, tem influenciado tanto as pessoas que a cada dia você conhece mais pessoas insatisfeitas com a sua própria vida. Por quê? Tem vivido aquilo que não precisariam estar vivendo, não querem estar vivendo, ou talvez não conseguem viver aquilo que gostariam de estar vivendo também por causa de influências terríveis. Mas a resposta para isso nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31. A partir do versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No versículo 31, Deus diz, lá a Bíblia diz que Deus, ao terminar a criação do homem, do ser humano, ele olhou para aquilo e viu que aquilo era bom, ou algumas traduções dizem que viu que era muito bom. Ou seja, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso tornou o ser humano, quando da sua criação, algo que era muito bom. E o que nós vemos hoje é que seres humanos têm se tornado cada dia diferentes dessa característica inicial que Deus nos criou. E aí nós vemos a maior influência talvez que nós recebemos, infelizmente, que é o pecado. O pecado distorceu a imagem e semelhança de Deus em nós. O pecado distorceu essa expressão que saiu da própria boca de Deus, que Deus viu que era muito bom, e nos tornou pessoas insolentes, pessoas intratáveis, pessoas avarentas, pessoas cobiçosas, ignorantes, soberbas e outras coisas que nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 3, onde nós vemos ali a total distorção do caráter de Deus na vida da humanidade. Nós vemos que o pecado nos afastou da imagem e semelhança de Deus, e o pecado nos impede de ser aquilo que Deus planejou para que fôssemos e de vivermos a vida que Deus desejava que nós vivêssemos. E a solução para isso, a solução para essa crise existencial, a solução para esse desespero, para essa angústia da humanidade, nada mais é de que o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação do homem,
É o poder de Deus para transformar o ser humano e levá-lo de volta àquilo que Deus desejava que ele fosse. Nos libertando do poder do pecado, nos libertando do poder e do domínio da nossa natureza humana que é tendenciosa ao pecado. Nós sabemos que lá no livro, na carta de Paulo a Tito, ele fala de uma regeneração, de uma lavagem, de uma regeneração do espírito, que vai fazer com que o homem volte a ser aquilo que Deus desejava que ele fosse. A solução e a resposta para essa crise existencial que o mundo vive é o Evangelho. Quando nós entendemos e aceitarmos o Evangelho de Jesus, aceitarmos o sacrifício de Jesus sobre nossas vidas e somos libertos do pecado, nós vamos ser restaurados pelo Espírito Santo. E aí vamos viver a vida de Deus. Vamos viver aquilo que Deus desejava que nós vivêssemos. Uma vida que nós vamos encontrar sim essa abundância, essa vida abundante, né? E ela vai fluir de dentro para fora, porque ao encontrarmos Jesus, ao aceitarmos o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, nós vamos sofrer essa transformação, vamos passar por esse processo de regeneração e vamos, num processo, é claro, num processo de santificação, nos voltando à característica inicial a qual Deus imprimiu em nós na criação. Nós não nascemos da maneira que nós somos hoje. Você não nasceu como você é hoje, você foi influenciado. Eu fui influenciado por alguma coisa, mas eu posso, através de Cristo, e me limpando, me purificando, me santificando dessas influências externas que foram sendo imprimidas em mim e reconhecer um dia Deus em mim, através desse processo de santificação, que as pessoas possam reconhecer em mim essa criação tão boa que Deus fez lá no início de Gênesis. E quando Deus fez você no ventre da sua mãe, certamente Ele te fez uma pessoa muito boa, mas que infelizmente sofreu influência do pecado, sofreu influências genéticas, sofreu influências culturais, sofreu vários tipos de influências que nos tornaram pessoas totalmente diferentes daquilo que Deus queria. E nós só vamos conseguir encontrar essa nossa identidade, né? Nós só vamos conseguir sair dessa crise existencial quando nós nos voltarmos para esse processo, nos voltarmos para esse Deus, nosso Criador, e permitir que Ele restabeleça em nós a sua semelhança, a sua imagem, a sua característica, o seu caráter, e através disso nós vamos sim, ainda que no mundo corrupto, vamos conseguir viver o que Cristo deseja que nós vivemos. Vamos viver no mundo corrupto, sim, no mundo de guerra, mas vivendo, por exemplo, numa paz que excede todo entendimento. Nós vamos viver num mundo onde as pessoas estão desesperadas, mas nós temos esperança, porque a Bíblia diz, 1 Pedro, que Deus nos criou novamente, nos deu uma nova vida, uma vida agora de esperança. Nós temos uma viva esperança. Ou seja, há em nós coisas, né, e pode haver em nós coisas daquela criação que Deus fez que era muito boa, quando nós aceitarmos esse processo de restauração e regeneração do Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados de maneira muito boa. Talvez você se pergunte quem eu sou, o que eu estou fazendo nessa história, o que eu estou fazendo nesse mundo onde eu vivo, né? Parece que eu estou desajustado nesse contexto. Talvez você esteja desajustado porque você ainda não entendeu como você foi criado e como Deus quer que você viva. E a partir do momento que você entender isso, você vai se encontrar, você vai saber qual é a sua identidade em Deus e você vai viver o plano de Deus, que é uma vida com abundância, uma vida onde as características de Deus, os benefícios de Deus estão plenamente se realizando em você, estão se cumprindo em você, estão se realizando em você, e assim você vai ter realmente uma vida de abundância. Que você entenda essa palavra, tome ela no seu coração e que você possa, através desse processo de se render a Deus, de você ser regenerado pelo Espírito, de viver aquilo que Deus quer que você viva. Não que os seus amigos, não que sua família, não que a cultura onde você está inserido, não, nada disso. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja, algo que Ele criou e que era muito bom. Que você se torne essa pessoa transformada e que a bondade que seja notada em você, ela só pode ser notada e será notada por causa da pessoa de Jesus em você, por causa do caráter de Deus, que vai restaurar em você a imagem e semelhança do seu Criador, que Ele é realmente bom, mas Ele deseja habitar em você. Deus abençoe.